tem que ver aquele negócio redondo, né? Porque é muito bom. Mas ficou claro, pelo menos. Aí, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Com grande alegria, com grande satisfação que nós iniciamos mais uma reunião de oração por meio do Instagram. Uma reunião abençoada em que nós meditaremos da palavra do Senhor, refletiremos o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite. Amém? Amém. Peço já aquela colaboração básica, que é divulgar imediatamente, né, essa transmissão ao vivo para o seu grupo de amigos, para o seu grupo de contatos, para que a palavra de Deus possa preencher corações vazios, preencher pessoas que não têm objetivos, não têm sonhos. Nós falaremos hoje de sonhos. Com grande alegria, então, que a gente inicia nessa noite mais essa palavra. Eu sou Alexandre Rodrigues Ferreira, minha esposa Renata Wolff Ferreira. Nós estamos aqui, somos membros da Igreja Missão Cristã de Difusão Bíblica, uma congregação localizada no município de Assis, e com grande alegria, sobre a orientação espiritual do pastor Antônio Carlos Miranda, a quem nós encaminhamos um forte abraço, sabendo que ele, se não acompanha ao vivo, ele acompanha posteriormente. Amém? Amém. A Rê fará a oração inicial e a gente em seguida vai meditar na palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, muito obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, porque até a nossa fé, o Senhor é quem fortalece. Muito obrigado porque em meio a tantos problemas e dificuldades que o mundo está vivendo, nós separamos, Deus, esse tempo para ouvir a sua palavra, para te exaltar, engrandecer o teu nome e dizer que nós te amamos, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, mas queremos, Deus, declarar aqui o nosso amor por ti. Amém. Abençoe essa reunião, abençoe todos que estão do outro lado da tela, abençoe as nossas vidas, que o teu Espírito Santo invada os nossos corações e que nós possamos, Deus, estar 100% presente nessa reunião. Amém, Senhor. Que nada nos distraia, que nada nos tire a atenção do Senhor. Amém. Abençoe a vida do seu servo, que trará a palavra nesta noite, abençoe a minha vida também, que nós possamos continuar sendo instrumentos teu nessa terra. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muita gente entrou. Oi, Heloísa. Nós estávamos aqui. Oi, tia Nídia. Lúcia. Oi, tia Lúcia. Tudo bem? Boa noite. Oi, Bisteca. Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Agora que nós fizemos a oração inicial, o Alexandre vai dar início à palavra. Eu vi também que o Edgar entrou, a Cíntia, a Vanessa. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém? Eu começo perguntando: Deus trabalha por meio de sonhos? Você acha que Deus trabalha por meio de sonhos? Vamos iniciar a leitura com um texto muito edificante que está em Provérbios 8. Aliás, eu recomendo que você que nós acreditamos que já quase um ano ministrando, né, por meio desse canal, né, você provavelmente mudou o seu hábito e faz da leitura da palavra de Deus já uma constância, né? E se você, porventura, que tem essa dificuldade de mudar esse hábito de se distanciar da palavra de Deus, comece lendo Provérbios. Provérbios, na palavra de Deus,
tem de 1 a 31. Então, leia um provérbio, um capítulo de provérbios por dia na sua vida. Depois você vai aumentando, né? À medida em que você vai avançando espiritualmente, Deus vai te revelar a palavra de Deus. Vamos ler então. Sim, Deus trabalha por sonho e a gente vai comentar. Você que vai ler esse capítulo 8 de Provérbios, é muito interessante porque quem conduz é a sabedoria personificada. A sabedoria falando. Falando para nós, como pessoa, isso. Né? E no versículo 31, por favor. 8:31? Pode ler um pouquinho, pode ler aqui 29. Então, se você quiser anotar, Provérbios 8, a partir do 29. Do 29 ao 31. Diz assim: Estava lá, sabedoria estava lá com Deus. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Em algumas traduções, né, fala de como Deus se regozijou. Aqui a sabedoria personificada, ela está falando do momento da criação, da fundação do mundo. Nada existia. Só que Deus e a sabedoria, eles já regozijavam. Eles já se alegravam com o mundo que ele criou e com a humanidade que estava por vir ainda. Não tinha mundo nesse momento. Era a fundação do mundo. Então você leia esse capítulo 8 para você entender esse contexto. Mas aqui, Deus trabalha com sonhos. E aqui a gente não está falando de sonho, que é aquilo que acontece no intervalo ou no período de tempo que nós estamos dormindo. Não é isso. Não é esse o sentido dessa palavra. Nós falamos de sonho sobre a capacidade de visualizar algo antes que esse algo aconteça. Então nós estamos falando do sonho, na capacidade de visualizarmos algo antes que isso efetivamente aconteça em nossas vidas. Falando dessa forma, a gente vai falar da fé. Que a fé é essa visualização, essa confiança de que algo que ainda não está na nossa frente, na frente dos nossos olhos, mas ela vai se materializar. Esse algo se materializa. E como Deus se regozijou, ele se deleitou com a humanidade, já antes mesmo da criação, ele já imaginava, mas dentro da sua onisciência e da sua presciência, ele já sonhava com o que estava por vir e ele gostou. Apesar de todas as condutas dos seres humanos e principalmente o que Adão e Eva, a rebeldia inicial de Adão e Eva. Amém? Amém. Então, vamos falar da capacidade de sonhar com algo que não aconteceu, visualizar aquilo que ainda vai se materializar no futuro. Isso é sonho. Você tem sonhado, Rê? Nesse sentido? Visualizando? Sim. Então a gente pode aqui substituir esse sonho, né, nesse sentido, com objetivo. Então Deus sonhou, tinha um objetivo para a humanidade. E ele visualizou isso. Ele imaginou isso. E isso se concretizou depois. E se Deus trabalha com sonhos, como nós falamos aqui, como a palavra de Deus aponta, ele nos convida a sonhar com ele. Os sonhos que ele tem para Exatamente. Se a gente lê Gênesis 15, 5,
Veja como nós devemos sonhar. Está marcado aqui, ó. Gênesis 15, 5. Aqui, ó. Gênesis 15, 5 fala assim. Se você quiser anotar, pode anotar. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Isso não era um sonho? Não era um sonho que Deus colocou no coração de Abraão? Abraão aqui não tinha nenhum filho ainda, viu, gente? Ele era Abrão ainda. É. Em seguida, levou Abrão. Isso. Depois que ele passou a ser Abraão. Né? Então, o sonho, o objetivo é essa capacidade de visualizar. Aqui, Deus, ele instigou Abrão a visualizar a sua descendência maior que o número de estrelas no céu. Então, ele materializou algo, ele trouxe para o campo de visão de Abrão para que aquilo acontecesse no futuro. Então, ele usou uma imagem figurativa do número de estrelas para falar: Abrão, eu vou te abençoar. Eu tenho uma promessa para você. E eu quero que essa minha promessa você participe imaginando também como eu imagino. Então Deus está convidando você hoje a sonhar, a ter essa capacidade de visualizar algo no futuro. Amém? É o primeiro passo da mensagem de hoje. Essa linguagem é uma linguagem de fé, como nós dissemos. Essa capacidade de acreditar que aquilo vai acontecer em nossas vidas. Amém? Amém. E Deus, para que Ele possa instigar você a sonhar, a visualizar, Ele trabalha com desejos, com aspirações nos seres humanos. Vamos ver isso, onde está isso na palavra de Deus? Está em Filipenses 2:13, também está marcado. Aqui, ó. Filipenses 2:13. Se vocês quiserem anotar, Filipenses 2:13 é o que nós vamos ler agora. Filipenses 2:13 fala assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Em algumas versões não fala do desejo, fala do querer, né? Querer e realizar, né? Algumas versões. Então, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo, dando o querer e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, Deus trabalha com sonhos? Sim. Ele convida nós para trabalharmos também com sonhos, com essa capacidade de visualização? Sim. Como que ele faz isso? Ele faz instigando o nosso coração a ter desejos. Por meio do desejo, o querer. A gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que desejar. E Deus vai instigando o ser humano a desejar. Deus tem instigado você a desejar o quê? Você tem percebido essa atuação de Deus, essa vontade do Espírito Santo em te chacoalhar, fala para você pensar em determinado objetivo, instigando você a desejar algo que está dentro da palavra de Deus? Você tem sentido isso? Hoje eu ia ministrar uma outra palavra, mas Deus me conduziu para isso, porque a gente está estudando essa capacidade do pensamento, de nós sermos transformados pelo pensamento. E a palavra de Deus hoje desembocou nisso, no sonho, no desejo, nessa capacidade. Amém? Então, o querer e o realizar de Deus, ele nos leva a fazer algo para Ele. Mas antes mesmo de fazer, mesmo antes de realizar, Deus desperta em nós esse querer.
ele trabalha então com os desejos. Porém, nem tudo que o homem sonha é de Deus. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado para saber que tipo de desejo está no nosso coração. Que tipo de desejo tem permitido que os nossos pensamentos, esse desejo realmente encontra-se alinhado à palavra de Deus? Essa reflexão. Porque às vezes a gente não recebe por causa disso, né? Porque o nosso sonho não tá alinhado, né? Exatamente. Deus não tá participando. Não participa do sonho. Porque a gente, por meio do nosso sonho, e aqui eu vou dar um spoiler que a gente vai seguir, por meio do nosso objetivo, essa capacidade é o que você diz, nós não colocamos Deus para participar. Nós não faremos nada para Ele e por Ele. Com a obtenção do sonho, né? Exatamente. Nós não estamos colocando Deus no nosso objetivo. Nós não estamos colocando Deus nos nossos sonhos. O que é colocar Deus no nosso sonho? É colocar nesse nosso querer e fazer algo para Ele ou por Ele. Amém? Amém. E como a gente entende tudo isso? Tem aquela passagem de José em que ele é preso de forma injusta e ele encontra duas pessoas na prisão. São dois sonhos, né? E um é o copeiro e o outro é o padeiro. O copeiro tem um sonho de vida e o padeiro tem um sonho de morte. O sonho de vida do padeiro cita a videira, que nós trazemos para o nosso tempo colocando Jesus. E ele extrai da videira um vinho e ele serve o faraó. É o sonho do copeiro. Do copeiro. Ele serve. Então é servir. Como você sabe se o seu sonho é de Deus? Ou está alinhado àquilo que Deus quer para a sua vida? Se o teu sonho é para servir. Isso é um sonho de vida. Quer um exemplo de sonho de morte? O padeiro. O padeiro, se você ler essa passagem da palavra de Deus, no trecho de José preso, ele fala que o sonho dele, ele via carregando um cesto de pão na cabeça. Carregar um cesto de pão na cabeça é querer se aparecer. E ele fala, o texto fala, né, em o ser o padeiro, né? Quer dizer, ele acreditava, o padeiro, somente nas suas habilidades. Enquanto o outro, que citou a videira, ele citava nos recursos que Deus dava para ele. Ele não acreditava apenas na força do seu braço. Ele acreditava nos recursos que Deus. Então, se você percebe que no teu sonho, nessa sua capacidade de visualizar, você inclui que você depende de Deus para Ele te oferecer os recursos, as habilidades para você concluir e realizar o seu sonho. E se você, ao realizar seu sonho, você vai servir a Deus e ao próximo, teu sonho, você pode ter certeza que o seu sonho está alinhado ao propósito de Deus para sua vida. Agora, se você quer de forma egoísta, quer se aparecer, de forma egoísta, quer depender única e exclusivamente das suas habilidades, e você vai apenas com o resultado, a conclusão do seu sonho, você quer apenas benefício para si, o teu sonho não está alinhado à palavra de Deus. Reflita nisso nessa noite. Vocês que entraram agora e desejam que essa palavra seja divulgada, encaminhe aí os aviõezinhos para as pessoas que você goste, que através dessa atitude de encaminhar o aviãozinho, vocês estão colaborando com a palavra de Deus, para que ela seja divulgada. Né? Nós fazemos a nossa parte aqui, de ser instrumento de Deus. E cada um de vocês aproveita esse momento e envia esse aviãozinho aí para o pessoal que vocês conhecem, para que eles também possam
né, Sim. ouvir essa palavra nessa noite. Então, para a gente concluir, vamos recapitular. Sonho é de Deus? Sonho é de Deus. Nós devemos sonhar? Nós devemos sonhar, ter essa capacidade de visualizar o nosso futuro. Sim, Deus recomenda, Deus nos instiga para isso. E como que Ele faz isso? Ele planta desejos nos nossos corações. E como que a gente sabe se esse desejo é ou não de Deus? Quando Deus está no negócio. Quando Deus, Ele participa. Quando a nossa realização, o nosso querer e o realizar é para servir a Ele ou ao próximo. Citamos o exemplo aqui dos dois que estavam presos com José, o copeiro e o padeiro. Um tinha sonho de vida e outro tinha sonho de morte. Porque o que tinha sonho de morte queria aparecer, ele queria promoção pessoal, ele não queria servir. Amém? Amém. Se você concluiu que o teu sonho é de Deus, é pecado ou é equivocado você sonhar em ser rico? Não. Não. Se você coloca esses princípios que nós acabamos de dizer, ou seja, a motivação do seu sonho, a motivação correta, que é a dependência de Deus, que você vai depender que Ele te conceda os recursos para realizar. Se você, ao final da sua realização, você vai servir a Deus, se a sua motivação é essa, não é uma motivação para aparecer ou de maneira egoísta colher os frutos da conclusão do seu sonho, se a motivação está correta, o seu sonho é legítimo segundo a palavra de Deus. Não há esse problema. Amém? Amém. Então, a ambição meramente humana e carnal, sem que Deus participe do sonho, dessa capacidade de concretização, isso está fora da palavra de Deus. Mas não é possível que se realize? É possível. Ninguém está falando aqui, só que ele não está alinhado à palavra de Deus. Porque se você mentaliza isso e você usa das ferramentas segundo a palavra, mas sem colocar Deus, você poderá ser abençoado. Sim. Pode dar certo ou não. Exatamente. Mas quando você se alinha à palavra de Deus, a Renata falou que pode dar certo ou não tem como dar errado. Quando Deus está, né? Exatamente. Isso serve para todas Pra as tudo. áreas, né? Muita gente sonha em se casar, muita gente sonha em ter um próprio negócio próprio, muita gente sonha em adquirir a sua liberdade financeira, muita gente, todos nós sonhamos com muitas coisas, mas eu e o Alexandre, a gente sempre fala, né? A gente quer as coisas boas de Deus, mas a gente não se lembra de perguntar para Deus antes da gente fazer qualquer uma dessas coisas, antes da gente sonhar qualquer uma dessas coisas, se Deus está de acordo com isso, né? Então, quando você começa a namorar alguém, a gente se esquece de perguntar para Deus se essa é a vontade de Deus, se essa é a pessoa certa, porque vocês podem ter certeza que Deus fala com a gente tem vivenciado isso aqui em casa. Se você vai abrir um negócio, se você vai ter um sócio, tudo isso você tem que colocar diante de Deus, porque daí você pode ter certeza que se for da vontade de Deus, isso vai se realizar, né? Eu lembro que quando eu orava pelo nascimento do Daniel, eu orava com tanta fé, mas eu na minha oração eu falava: Deus, se for da sua vontade, o Senhor me dá um filho. Mas eu confesso que no fundo do meu coração eu ficava: Deus, mas espero que seja da sua vontade, eu espero que seja, porque eu quero tanto, eu espero que seja da sua vontade. E foi da vontade de Deus, mas se não fosse da vontade de Deus, nós temos que concordar também, porque Deus é soberano e nós precisamos aprender a depender dele, tanto numa resposta positiva, né, ou numa resposta negativa. Mas você pode ter certeza que se você está alinhado à vontade de Deus, você vai ficar contente, né, em toda e qualquer situação. Sim. Ou até mesmo se você ficar chateado por um tempo, o Espírito Santo consolará, né? A gente aprende a viver na dependência de Deus, a gente aprende
a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E acontece que aí a sua vontade acaba sendo a de Deus também. Sim. E as coisas começam a acontecer, né? A gente só tem que tomar um cuidado de não nos transformarmos em meros sonhadores. Né? O que é sonho mesmo? É a capacidade de visualizar algo que ainda não aconteceu. Então a gente está no campo do pensamento. A gente está no campo das ideias. E como que a gente sai desse campo para realmente realizar? O que Deus fala aqui, o querer e o poder de realizar. Você tem que agir. Você tem que sair dessa inércia e agir. Sim. Porque se você não agir, o seu sonho pode estar alinhado com o sonho de Deus, mas nada acontecerá na sua vida. Não vai cair dentro da sua casa. Exatamente. Exatamente. A diferença de um sonhador que realiza e de um outro que não é o agir, né? Não, são duas coisas que a palavra de Deus fala para que para o milagre acontecer ou para a bênção acontecer na sua vida, duas coisas precisam acontecer, precisam realizar. É a sua atitude e a sua ação. E o segundo, você precisa lutar pelos sonhos alinhados com Deus. Então você precisa agir e lutar. Lutar aí engloba o agir, mas é mais que isso. Vamos ler Hebreus 6:12? Hebreus 6:12 fala assim: assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daquele que por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas. Nossa, gente, é promessa de Deus. A gente tem batido muito na tecla que principalmente a prosperidade é promessa de Deus. Então se você não atingiu a prosperidade, se você não vê a prosperidade na sua vida, significa que você não anda sonhando, porque é promessa de Deus, não anda sonhando. Significa que você não tem esse desejo ainda no seu coração. Significa que você, ou se você está sonhando, ou se você está com esse desejo, você não está agindo. E segundo, ou por último, se você sonhou, se você tem o desejo, se você agiu num primeiro momento, você não está lutando pelos sonhos alinhados com Deus. Aqui fala que é por causa da sua fé e perseverança. Não pode desistir. Né? Exatamente. O que é a fé? A fé é acreditar, independente das circunstâncias. E você tem que colocar na sua cabeça que os planos de Deus, os sonhos, eles não são imediatistas. Não vai acontecer, você sonha, no dia seguinte você coloca em prática o desejo, vai acontecer imediatamente. Não. Tem o tempo de Deus. Normalmente é longo prazo. E normalmente também a gente quer dar um jeitinho no meio do caminho e a gente perde a bênção, né? Sim. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara, né? Demorou para ter o filho, ela coabitou para ter outro filho antes de Abraão, né? Então, mas filho da promessa. A gente tem que requerer essa capacidade, né? Sim. De continuar esperando em Deus, confiando que vai acontecer independente do tempo e das circunstâncias. Eu ouvi, agora não sei se eu vou saber falar certinho, mas eu ouvi do nosso pastor há muito tempo atrás falando isso, que fé é você esperar, mas não esperar esperneando, chorando, escabelando, não. Esperar com paciência o tempo que for necessário para a chegada do seu sonho ou do seu milagre. O tempo que for, com paciência e perseverança, né? Sim. Aqui fala, a palavra de Deus fala, né? O exemplo tá aqui, né? Esperar com paciência e perseverança. Por causa de sua fé e perseverança, né? O que é perseverança? É não desistir. Nunca. Então, crer é não desistir diante do tempo e durante o processo de espera. Crer é não desanimar mesmo quando as circunstâncias estão apontando o contrário. Isso.
Olhar com os olhos da fé. Exatamente. Então, essa luta pelos sonhos, ele envolve não apenas a fé e a paciência, mas sim o posicionamento. Você tem que se posicionar com a sua fé e com a sua perseverança. Então você tem que agir, você tem que sonhar, o desejo, né, a vontade de realizar, você tem que agir em seguida, você tem que lutar pelo seu sonho. E lutar é esse continuar crendo, independente das circunstâncias, independente do tempo. Você não pode desistir do seu sonho. E essa postura de não desanimar, de não nos entregarmos ao desânimo, é essencial. E é essa que demonstra a nossa fé. Aquele aquele pastor baixinho, moreno, que faleceu há um tempo, chama Miles Monroe, ele fala que o lugar que tem mais sonhos que não serão realizados, né? Que nunca mais serão realizados, é o cemitério. O cemitério está cheio de sonhos de pessoas que não foram realizados. Então, ele quis dizer assim, que é só lá que realmente a gente deve parar de sonhar. Sim. Né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente deve continuar sonhando, né? Então, nesta noite, o que é que você sonhou há um tempo atrás, mas que com o passar do tempo você desistiu desse sonho, né? Que sonho que você tem, né, em qualquer área da sua vida, que com o passar do tempo você desanimou, você não teve coragem de persistir, você a sua fé não foi fortalecida o suficiente, que nessa noite Deus possa estar resgatando os sonhos dos nossos corações, né? Que Ele possa trazer à memória sonhos de pessoas que têm talento para tantas coisas, mas que desistiram. E só não vence aquele que desiste. Exatamente. Né? Só não vence aquilo que desiste. Quem conhece um pouco da nossa história sabe que eu já tive motivos, tanto eu quanto o Alexandre, suficientes para desistirmos um do outro. Mas a gente nunca desistiu. Né? Eu sempre tive muita fé, muita paciência, perseverança, e eu sabia que o milagre chegaria. Os dois, claro. E hoje Deus me mostra o porquê que Ele me ajudou a não desistir, né? Porque Ele tinha um plano para as nossas vidas, né? Porque os sonhos dele a nosso respeito eram muito maiores do que os nossos, né? Talvez os nossos sonhos fossem de sermos felizes na área amorosa, de termos um filho, aquele sonho pequenininho, né? Mas o sonho de Deus era muito grande. O sonho de Deus, Ele queria que... Ele já via que nós estaríamos aqui hoje, né? Falando para vocês do amor dele. Ele já via que através das nossas vidas, muitas vidas seriam resgatadas. Quantos testemunhos eu escuto de gente falando: Renata, eu estava tão triste, tão apavorada, e você conversou comigo e trouxe uma palavra de conforto, uma palavra de alento. E assim também o Alexandre, quantas pessoas já choraram para nós, né? E a gente consolou através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então Deus já sabia tudo o que aconteceria. Mas se eu desistisse, se o Alexandre desistisse, esse sonho não se concretizaria. Então, veja aí, sonde o seu coração nessa noite e veja aquele sonho que você tinha há tanto tempo e que você desistiu dele, né? Sim. Que isso possa se tornar uma verdade na sua vida nessa noite. Que você possa resgatar esse sonho e continuar lutando por ele. Que logo você nos dê testemunho a respeito disso, né? Nós temos hoje na live a Heloísa, que é a filha da Helena. A Helena passa roupa aqui pra gente. E a Helena hoje veio pra mim e falou: Renata, mais tarde nós vamos assistir a live e eu queria que você desse um testemunho. Eu e a minha filha, a gente conseguiu comprar um apartamento para ela, para a Heloísa. Depois ela vai te mandar as fotos do empreendimento, ela vai te mandar o vídeo para você e o doutor ver, porque a semana passada você colocou nós demos um curso esses dias atrás e o Alexandre gravou o curso e eu coloquei para ela ouvir.
E ela falou, é isso mesmo, a gente tem que poupar mesmo para realizar os nossos sonhos. E eu queria que vocês agradecessem na live dessa noite, porque nós conquistamos um apartamento para a Heloísa. Então, quer dizer, quanto tempo essa mãe não sonhou, né, em dar esse apartamento para a filha? Nós conhecemos a vida da Helena, quanto ela não orou, ela não jejuou por isso. E hoje ela estava aqui contando a vitória pra gente. Então, quer dizer, ela não desistiu. Sim. Né? Ela não desistiu. Aí você vai falar que só pessoas que têm muita condição financeira que conseguem? Não, não é. A Helena passa roupa aqui em casa. E hoje ela realizou o sonho de conquistar um apartamento para a filha dela. Então, assim, só fracassa e só não conquista quem desiste. Se você não desistir e o seu sonho for legítimo, como o Alexandre falou, você pode ter certeza que Deus, no momento certo, irá honrar o seu desejo, né? Sim, amém. Então, hoje, para a gente concluir, qual que é a mensagem? A mensagem é que sonhar tem que ser um hábito na sua vida. Sonhar em que sentido? Nessa capacidade de visualizar algo na sua vida, em todas as áreas. Em todas as áreas. Visualize isso. Visualize. Essa visualização vem do desejo, brota do desejo. Desejo ardente de você realizar o que você já visualizou. Tenha esse hábito, mentalize isso, faça isso em todas as áreas da sua vida. Em seguida, trace um plano de ação para você conquistar esse objetivo, materializar esse sonho e haja. Haja. Vai dar certo no primeiro momento? Às vezes não. Às vezes não. Mude o plano. Às vezes não. Se não der certo, significa que o teu plano não foi bem elaborado. Mude. O resultado não foi atingido. Então significa que a forma que você agiu daquele primeiro momento não é a forma adequada. Muda. Mas não desista. Mas não desista. Quer dizer, lute pelo seu sonho. Lutar é isso. É você continuar crendo, independente da circunstância, independente do tempo. Se está rápido, se está demorado. É você lutar pelos seus sonhos, e o seu sonho, que é o sonho de Deus para sua vida. O que é o sonho de Deus para sua vida? Que você vai servir, que você não vai depender dele, que os recursos que vão permitir você concluir o seu objetivo vêm dele, vêm de Deus, porque a promessa, como diz aqui em Hebreus 12:6, assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Herdarão. Muita gente nem sabe o que Deus tem prometido para nós, né? Sim. Porque não lê, né? Exatamente. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Então isso é promessa de Deus. Mentalize isso, que algo vai acontecer na sua vida. Amém? Amém. Então lute pelos seus sonhos, por aquilo que Deus tem feito você sonhar, por meio das promessas que Ele tem sinalizado, tanto na sua palavra, como falado de uma forma direta no seu coração. Faça isso, lute por isso. Nós precisamos dessa atitude de fé, que é não desistir. Nós precisamos cooperar com Deus. Então, se a gente lutar, se a gente agir e lutar, que é não desistir, nós alcançaremos a glória. Nós alcançaremos a bênção. Nós alcançaremos as promessas que Deus tem para nós. Amém. Amém. Você percebe que isso não é complexo. É simples. É simples. É que nós não temos o pensamento, a gente não visualiza a promessa de Deus, a gente não traça um plano de execução, nós não executamos, e se nós iniciamos a execução, a gente desiste. Porque o tempo, porque a circunstância, porque a gente no primeiro momento acha que nós não somos qualificados, nós não somos habilitados, a gente não pede a Deus essa qualificação, a gente não busca conhecimento, qualificação, aí a gente desiste. Aí você conclui que Deus não quer o melhor para você. Ele quer, Ele te ama. Amém. Ele te ama. Amém. Ele quer o melhor, Ele quer a vida em abundância para nós nessa terra. Se nós não temos usufruído isso,
O problema está em nós. Nós não temos visualizado, nós não temos querido, nós não temos agido e nós temos desistido. Com certeza. Amém? Amém. Então, se você mentalizar e se colocar em ação, herdarão as promessas de Deus. Amém? Amém. É isso que tem acontecido em nossas vidas e vai acontecer cada vez mais. Na vida de vocês também. Vai acontecer. É plano. Coloca. Mentalize e faça cumprir a palavra de Deus na sua vida. Amém? Amém. Hoje eu quero dar as boas-vindas para tanta gente nova que entrou aqui, né, na nossa live. Ao Roberto, de Ourinhos. Eu quero também agradecer a presença do Vitório. Eu vi que ele entrou. Já ouvi falar tão bem de você, Vitório. Vitório, irmão da Estela. Ah, tá. Ele entrou na live. Obrigado pela sua presença. Patrícia, a Lourdes, a Karina, a Vanessa, o pessoal da nossa célula, a Dulce, a Cíntia. Obrigado por vocês terem separado esse tempo para ouvir a palavra de Deus e também para colocar em prática, né, essa palavra de Deus, que ela se faça verdade na vida, né, de cada um de nós. Que nós possamos nos agradar com isso. Amém. Obrigada, Vitória. Escreveu lá, casal abençoado, palavra edificante. Amém. Amém. Toda quarta-feira a gente está aqui às 8 horas. Você ainda que não nos segue no Instagram, nosso Instagram tá Renata Wolf 1. Siga lá e todas as quartas às 8 horas a gente está aqui compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus. Amém. A Lidiane entrou. Hoje a Lidiane falou, nossa, como que vocês conseguem fazer tanta coisa? Amém. Vamos orar então para a gente encerrar essa reunião abençoada. Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na sua presença, na presença do Espírito Santo. Amém. Agradecendo, Senhor, o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus na cruz, que permitiu nós restabelecermos a intimidade novamente com o Pai. Amém. E por que nós não temos essa intimidade com o Pai? Ele está de braços abertos, querendo e desejando essa intimidade, mas nós nos afastamos, seja pelo pecado, seja pelo descompromisso com a palavra de Deus. Mas hoje, Senhor, é uma questão de posição. Nós nos posicionamos que a partir de hoje Jesus. nós retornaremos para o seu braço, para os seus braços. Jesus. Nós retornaremos para a sua palavra, Senhor, porque isso é sonho. Deus já visualizou. Cabe a nós cooperarmos para que isso aconteça em nossas vidas. Amém. E não apenas no que é mais importante e primordial nas nossas vidas, que é estabelecer esse contato, essa intimidade com Deus, mas em todas as áreas das nossas vidas. Amém. A área do trabalho profissional, a área financeira, a área de relacionamentos, a área em todas as áreas, Senhor. Amém. Nós devemos mentalizar sonhos, que essa capacidade de visualizar o futuro, Senhor. E nós devemos entender se esse futuro vai servir, vai fazer algo para ti, Senhor. Se esse futuro ele vai materializar aqueles recursos que o Senhor vai nos abençoar, Senhor. As habilidades que o Senhor vai nos permitir, Senhor. Amém. Buscando conhecimento, as bênçãos serão herdadas por nós, porque está na sua palavra. Eu creio, E Jesus. Deus não é Deus de mentira, é Deus de verdade. Amém. O homem é mentiroso, mas Deus nunca mente. É verdade. Amém? Amém. Ele quer o melhor para os seus filhos, ele quer o melhor para quem realmente entrega o seu coração a ele. Amém. Entrega um relacionamento puro e verdadeiro com ele. Amém, Jesus. Porque ele nos amou primeiro. E o pai quer sempre o melhor para o filho. Amém. Amém? Amém. Então você que está aí com problemas, você que está com dificuldade em qualquer área da sua vida, Amém. a partir de hoje coloca Deus para participar. Amém. Mentalize, visualize o futuro que Deus tem para você brilhante. Amém, Jesus. Mas não seja egoísta. Faça com que ele participe, sirva, se doe.
Doe as suas habilidades para que você possa receber e receber em abundância da parte de Deus. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado por essa noite abençoada. Muito obrigado pela nossa congregação, pela vida do pastor Miranda, que é nosso anjo espiritual, a nossa cobertura espiritual. Muito obrigado por todos os participantes, seja ao vivo, seja aquelas pessoas que assistirão no momento posterior a esse, Senhor. Abençoe todas as famílias aqui representadas, Senhor. Amém. Que nós possamos mudar o nosso hábito, que nós possamos visualizar, que nós possamos sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas. Amém. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Amém, então. É isso aí. Vamos visualizar, porque Deus vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Amém. Eu visualizei isso agora na oração. Eu creio. Você visualizou? Vai acontecer. Se Amém. prepara, vai acontecer. Amém? Amém. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Um abençoado resto de semana, um abençoado final de semana. Participe com Deus, que Deus vai participar com você. Tchau. Até mais. Boa noite.